Começa agora Rádio Fiscar Entrevista. Música, cultura e informação. Aqui na 95,3 FM. Olá a todas e todos. Iniciamos agora mais uma edição do Rádio Fiscar Entrevistas. Estas entrevistas são motivadas pelo tema do autismo. Na segunda, na terça-feira, nós trouxemos aqui aos estúdios da Rádio Fiscar professores e pesquisadores aqui da Universidade de São Carlos, e ao longo desta semana os nossos ouvintes ouvirão as falas de professores, de pesquisadores, de profissionais que atuam na área com a questão do autismo. Ouviremos também o aspecto jurídico da questão e também ONGs que trabalham com indivíduos autistas na sociedade de São Carlos, na cidade de São Carlos. E nós estamos recebendo hoje, com muita satisfação, a professora especialista Miriam de Oliveira. A professora Miriam é pedagoga, especialista em psicopedagogia, especialista em neuropsicologia e especialista em análise do comportamento. E escreveu um livro muito interessante, até o título do teu livro é bonito, tá? O título é Tem Beija-Flores no Meu Jardim. Não perca a oportunidade de ler. Professora Miriam, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, assim, me sinto muito honrada e já desejo um bom dia para todos os ouvintes, né, da rádio. Estou muito feliz de estar aqui, espero poder contribuir aí com a temática. Muito bom, muito bom. Professora, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: de onde surgiu o teu interesse especificamente com o tema do autismo? Surgiu de uma experiência que eu tive há uns anos atrás, quando eu ainda era professora na rede pública, e eu recebi como alunos irmãos gêmeos, idênticos, e que eram autistas. E mesmo sendo psicopedagoga, eu vi que eu não conhecia quase nada do autismo. Mas trabalhar com aqueles meninos foi um desafio para mim. Me fez crescer como ser humano, que eu acho que é justamente isso que o convívio com o autista faz. A gente cresce como ser humano, porque você se vê diante de um desconhecido, um mundo complexo, um mundo que você não conhece e que você tem vontade de conhecer. Tem vontade de descobrir, né? Então foi isso que me levou a ter esse interesse pelo autismo, de abraçar também a causa autista. Que legal, que legal. Deixa eu te perguntar uma coisa que é, lógico, de acordo com a tua área de atividades. Indivíduos autistas, crianças autistas, tá? Eles são encaminhados às escolas, normalmente. Há duas questões que eu gostaria de saber, e que você apontasse para os nossos ouvintes, que é a questão dos processos de ensino e aprendizagem, tá? E num segundo momento eu vou te perguntar sobre a questão da inclusão, mas vamos começar com esse tema, os processos de ensino e aprendizagem para um indivíduo autista, tá? Como eles funcionam, como acontece, a diferença de tempo, como são essas diferenças, como os educadores poderiam atuar nesses casos? Eu vou colocar duas situações que eu acho que são, assim, bem importantes. Então, a gente tem a inclusão verdadeira, aquela que respeita o autista. E a gente tem, infelizmente, a pseudo-inclusão. Certo. Né? Que é aquela aceitação do autista na escola, mas que, no fim, essa criança acaba ficando excluída. Então, a gente tem essa situação. E nós temos uma terceira situação, que é a não aceitação da criança, é a recusa da matrícula, embora isso não seja permitido, né? Certo. Obrigatoriamente as escolas devem matricular a criança. Nenhuma criança pode ser excluída do ensino regular por conta da sua deficiência. Okay. Então, nós temos aí uma situação da inclusão, ela é um processo que eu vejo que o ideal, qual seria o ideal? O ideal seria que você
matriculasse essa criança, que você se inteirasse das particularidades daquela criança. Porque o que acontece? Às vezes as pessoas veem o autismo, nivela todo mundo, né? Então, todo autista tem estereotipia, todo autista tem ecolalia, ou ele é agressivo. Não, né? Além dos níveis do espectro, a gente ainda tem a particularidade, aquilo que é específico de cada criança. Sim. Então, para você realmente fazer uma inclusão, você tem que conhecer essa criança. Você tem que ter um olhar diferenciado para ela. E como é que você vai fazer com que isso aconteça? Em primeiro lugar, ouvindo os pais, né? Entendendo como é que essa criança tem a sua rotina, que comportamentos que ela tem, que são típicos do autista, conversar com os profissionais que atendem essa criança. E aí, depois, sim, você vai partir para a inclusão propriamente dita, que aí você vai organizar o seu processo de ensino para atender aquela criança. É por isso que, às vezes, a inclusão não é bem vista por algumas escolas, né? Vamos pensar assim. Porque isso gera um trabalho, entende? É muito complexo e, assim, é para cada criança. Então, o que funcionou para uma criança pode não funcionar para outra. E quando você tem... Mesmo no caso de gêmeos, como, por exemplo, a tua experiência inicial. Sim, você pode começar tendo um padrão de atendimento inicial, mas depois você vai vendo que cada indivíduo é muito único. Então, às vezes, o avanço que um tem, que o João tem, pode não ser o mesmo para o Pedro. Né? Isso aconteceu, eu vi acontecer isso já vezes seguidas com gêmeos idênticos. Tá? Não só no caso que eu trabalhei, mas como outros que eu acompanhei. Outras experiências. Né? Então, cada indivíduo, ele é único. Por isso que eu falo que a questão do autismo é algo que, para quem se sente comprometido com a educação, é algo que apaixona. Porque cada criança que você trabalha é um universo que você descobre. E é um pouco mais que você cresce como ser humano. Então, eu penso que a inclusão na escola... Posso já falar da inclusão na escola? Sim, perfeitamente. A inclusão ideal seria aquela, por exemplo, em que você prepara toda a equipe, toda, quando eu digo toda, é da servente, da pessoa que limpa o chão, da merendeira, até o professor, o coordenador pedagógico. Por quê? Porque essa criança pode exibir no dia a dia alguns comportamentos que, se a equipe não entende... pode ter, assim, fazer uma abordagem equivocada, fazer um comentário inadequado. E a criança autista, ela não é surda. Então, eu vivi essa experiência enquanto eu estava na rede pública. Então, você tem que preparar a sua equipe. Para, por exemplo, quando a criança tem um episódio de birra, não passar uma servente e falar assim, no meu tempo a gente resolvia isso com uma palmada. Entende? Então, é uma fala inadequada para quem não entende o contexto. Então, por isso é importante a escola que vai receber uma criança com autismo. Toda a equipe tem que estar preparada. Toda a equipe tem que entender, pelo menos o mínimo do que é o autismo, que sinais a criança com autismo vai apresentar, para ela não ter um comportamento inadequado. Então, isso eu acho um ponto crucial. O contato com a família, conhecer essa criança e infelizmente ainda não é possível, né? Mas quem sabe num futuro não muito distante a gente possa contar com um especialista em análise do comportamento dando suporte para cada escola, para realmente fazer uma abordagem adequada que atenda o autismo, a criança com autismo na sua necessidade. Perfeito. Professora, e eu te perguntaria também uma coisa. Na questão do ensino e aprendizagem. Eu estava, enquanto te escutava, pensando no seguinte: o tempo de aprendizagem do indivíduo autista difere das demais crianças. Mas, na verdade, a escola é um processo de socialização, é um processo não só de apreensão de conteúdos, quanto de experiências, de vivências. Também é uma perspectiva interessante que, ao ter uma equipe preparada, essa é uma pergunta. Ao ter uma equipe melhor preparada, você tanto dá um melhor atendimento ao indivíduo autista, quanto você forma melhor as outras crianças para lidarem com as pessoas diferentes? Ai, com certeza. Toda escola inclusiva
é um ganho para as outras crianças, que a gente chama as com desenvolvimento típico, porque você ensina a tolerância. Perfeito. Isso enriquece muito. Do ponto de vista da formação humana, ter uma criança com autismo ou qualquer outro tipo de deficiência no ambiente escolar torna essas crianças que não têm deficiência, as crianças com desenvolvimento típico, muito mais tolerantes. Esse é um ponto também muito importante que eu ia citar, que além de você preparar a equipe escolar, você também tem que preparar as crianças que terão um colega autista. Perfeito. Isso é muito importante, porque eles não sabem, por exemplo, não vão entender se essa criança, numa mudança de ambiente, por exemplo, venha a ter uma crise de birra ou comece a gritar porque não quer mudar de espaço. Né? Ou que tenha ecolalia, fique repetindo muito alguma coisa, ou tenha a sua estereotipia. Então, eu acho que é uma questão até de respeito, tanto com a criança autista, como a turma que vai ter esse colega, que seja preparada para saber que vai receber um amiguinho que é criança como ele, mas que pode ter alguns comportamentos um pouquinho diferentes. Claro. Né? A gente usa, quando eles são menores, o Maurício fez com a turma da Mônica uma animação muito bacana para a gente usar no contexto escolar, que explica para as crianças o que é o autismo. Então, ele colocou um personagem chamado André, que é autista, e a Mônica e o Cebolinha se veem diante de situações, e aí eles veem que o André é um pouquinho diferente. Então, o André não fala, eles têm que ficar convidando o André para brincar, tentam incluir o André na brincadeira. Então, essa animação é muito bacana para ser utilizada com as crianças, para preparar as crianças. E histórias e a conversa também, né? Mas as crianças também precisam ser preparadas. Perfeito. No limite, nós estaríamos falando de uma sociedade mais tolerante no futuro. Com certeza. Muito bom. Porque, afinal, o autista, ele não pode ser impedido de participar da vida em sociedade. Ele tem que ser estimulado para isso. Perfeito. E a própria comunidade escolar tem que participar desse processo, né? Professora, antes de encerrarmos a nossa entrevista, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre o teu livro, que eu achei fantástico o título, viu? Tem beija-flores no meu jardim. Beija-flor é um bicho muito especial para mim, que sou do Rio Grande do Sul, e tem muito da região de onde eu venho. Por favor, como é que foi esse livro? Como foi a concepção dele? O que tu pretendia discutir nele? Na verdade, eu escolhi o título porque o beija-flor, ele é um pássaro que a gente tem muita vontade de pegar, né? A gente vê, assim, beijando as flores, a gente tem principalmente quando a gente é criança, muita vontade de ter nas mãos. Mas ele é muito rápido, né? E aí a gente tem que aprender que a gente não tem que reter ele nas mãos, que a gente pode admirar a beleza dele à distância. Então, assim, o livro tem um pouco disso, né? De mostrar para as pessoas que o autismo, a gente não tem que estar 100% no controle. Nem tudo a gente vai entender do autismo, mas a gente pode fazer muito por ele. E foi um diário, né? Eu tive gêmeos idênticos, autistas, enquanto eu trabalhava na rede pública. E aí, para eu saber o desenvolvimento de um e de outro, eu fazia o registro em forma de diário. E assim, as situações difíceis também, porque quando a gente conseguiu um processo de adaptação muito legal, que eles já estavam indo muito bem, eles tiveram um procedimento médico e isso os deixou muito traumatizados. E houve um retrocesso. E isso me deixou, assim, muito triste. E eu explico também isso nesse livro. Como, às vezes, a gente tá indo bem, tá avançando. E aí, de repente, alguma coisa que você não contava vem e acaba prejudicando tudo que foi construído. Claro. E aí tem que reiniciar o processo. E a gente não pode nunca achar que não tem jeito. Né? Porque... eu sinto isso, às vezes, muito, essa angústia das famílias, principalmente quando a família não sabe que a criança é autista. Sim. Isso acontece. Às vezes, porque eu sou psicopedagoga, eu atendo muitos pais, então, às vezes, as mães vêm com uma queixa e ela não percebe, ou não viu que o filho é autista. E você precisa dar a primeira sinalizada
do que pode ser. E aí você vê que a família, muitas vezes, ela tem um luto. Ela tem um choque. Porque ela tem que desconstruir uma figura, uma idealização de filho que ela tinha para partir para um outro momento. Então, isso tem que ser feito com muito respeito, sabe? Claro. Porque as famílias dos autistas, muitas vezes elas estão envolvidas com muito sofrimento, com muita dor. Então, tratar da questão do autismo também tem que ser algo muito delicado, muito humano. Que eu acho que às vezes isso falta um pouco para as escolas. Claro. Essa parte humana, sabe? De entender a família, de entender a criança. Porque para dar um bom atendimento, você precisa cuidar não só do estudante, quanto atender a família. Com certeza. Com Perfeito. certeza. Porque às vezes a pessoa não digeriu ainda aquilo. Para ela também é difícil, né? É uma situação assim, algumas famílias se dão melhor com isso, aceitam melhor, mas nem toda família é assim. Algumas têm um luto e um luto prolongado. Então, a escola, os profissionais também precisam ver isso de uma forma muito humana, sabe? Com muita empatia. Claro. Eu acho que é assim que a gente consegue avançar, com muita paciência, com muito amor, com muito respeito mesmo pelo ser humano. Porque, na verdade, o indivíduo não é autista só na escola, ele é no Com contexto certeza. todo E da aí sua você vida. tem que mostrar sempre para as pessoas que o autismo, ele não é o fim da linha, né? Existem muitas possibilidades. Nós temos aí exemplos de autistas que conseguem sua autonomia, vão para o mercado de trabalho, né? Fazem coisas muito boas e interessantes. Então, a gente não pode achar que o autismo é um empecilho para a criança aprender ou um empecilho para a pessoa não se desenvolver. De forma alguma, todo mundo pode aprender. Toda pessoa pode avançar. Ela só precisa de estratégias para isso. Perfeito. Professora Miriam, eu te agradeço em nosso nome aqui da equipe da Rádio Fiscar, em nome dos nossos ouvintes, do pessoal que acompanha a nossa programação, não é? E nós estamos encerrando, então, vocês escutaram e assistiram a entrevista da professora Miriam de Oliveira, que é uma das profissionais da educação de indivíduos autistas. Amanhã retornamos no mesmo horário com mais algumas discussões a respeito do autismo. Autismo, respeite, conheça. Até amanhã. Você escutou Rádio Fiscar Entrevista.